Vou dar início aqui à exibição do conteúdo do projeto. Duas máquinas virtuais criadas, cada uma coloquei 3 GB de memória RAM, lá pede 6, mas aí a máquina não ia suportar o hardware. Para as duas conversarem entre si na rede, tem um detalhe aqui que é importante fazer, que tem que criar duas redes, tem que criar esse NAT network aqui para possibilitar a internet, e tem que criar esse outro aqui, host only, que faz a comunicação entre ela, e a gente consegue colocar o IP fixo. Aqui eu coloco a faixa e lá eu coloco o IP que eu quero em cada uma. Sem essas duas não funciona. Isso aqui foi um detalhe que tomou bastante tempo. Já estão executando. A VM1 é o Nimbus e a VM2 é o supervisor. O supervisor aqui, vou logar aqui. Isso. Eu vou dar um clear aqui na tela para startar aqui de novo uma topologia. Como a topologia ela só para quando a gente finaliza, como mata o processo dela, cada vez estou criando uma nova. Eu só venho aqui, mudo o alias que eu dou para ela, e aí eu vou ver na minha lista lá que já tem várias criadas, do 1 ao 8. Todas são testes que eu fui fazendo alteração no código. A que está funcionando melhor, vou mostrar lá é a 2 e a 3, se eu não me engano. Que as outras fui fazendo alterações que foi dando erro naquelas variáveis que eu tinha, e aí eu não consegui prosseguir. Eu tinha feito já a exibição, tinha feito os tutoriais. Tem muita coisa que não está, bastante coisa que não está citada lá, mas eu coloquei tudo na documentação depois, como que eu consegui executar. Porque só seguindo aquele item lá no All Programming não tem como fazer não. Bom, executou aqui, exclamation topology 8, deu finish aqui. Então vou lá na minha UI. Toda vez que eu baixei o Apache Storm, ele vem com a sua UI aqui agora, que ela facilitou muito, que antes eu vi isso aqui só pelo Eclipse. Agora eu consigo rodar aqui e fazer esse teste. Só que toda vez que eu quero alterar, eu ainda vou na minha máquina aqui no Windows, naquela primeira atividade que eu fiz, e coloco a topologia lá e altero ela no Eclipse. E aí eu rodo no Eclipse, vejo no console lá se funcionou, para depois alterar aqui. Porque aqui só tem o editor, eu não tenho as ferramentas instaladas ainda, e o editor não tem o IntelliSense, então eu acabo ficando limitado nos comandos. Essa aqui é a topology 8 que eu criei. Provavelmente tem alguma coisa me arrumar nela. Eu fiz alterações, ela está dando algum problema, tá vindo com 0 workers. Essa aqui eu fiz por último, eu fiz a terceira e a primeira, fui fazendo alterações para ela funcionar direitinho. Essas aqui são todas que eu já fui criando. Aí, como eu falei, eu já tinha feito esses exemplos, só que como eu não tinha conseguido colocar as variáveis, eu não tinha enviado ainda. Só como eu tenho que enviar alguma coisa, feito ou não, né? Então eu deixei rodando o dia todo, fui criando outras. Vê que tem uma aqui que está rodando há 8 horas. Elas não param enquanto não finalizar o processo. Tem umas 5 horas e vários intervalos diferentes. Essa aqui de 5 horas, eu posso ver que eu tenho 3 workers, tenho 18 tasks, sendo que é uma variável de topology workers. Para cada work que eu tenho, as minhas tasks são divididas igualmente. Então se eu tenho 18 e 3, vão ser 6 tasks para cada uma. Essa topologia, o que ela faz? Tem ela aqui, o exemplo dela. Vou aqui na página rapidinho. São 3 topologias que eu usei lá. Elas usam o conceito de spout, bolt e o topology em si. O spout é a origem do dado, a entrada do dado que vai na Apache Storm, no meu cluster. O bolt, ele faz o tratamento desse dado, seria isso, né? Representa o processamento da unidade lógica no Storm. Essa primeira topologia é uma topologia que tem um array de strings e ela joga palavras aleatórias na tela. A segunda, que é a primeira aqui, é esse
test word count, test word spot, e essa aqui exclamation bolt, ela pega para cada palavra que for jogada na tela, ela cria uma nova tuple de bolt e concatena essa palavra com umas exclamações. E a terceira, que é a que eu implementei lá, que é a exclamation topology. Esse exemplo foi o que eu fiz na primeira atividade lá no começo do ano, que eu fiz no Windows ainda. Ela junta as três, ela junta as duas de cima, ela chama as bibliotecas dela aqui, e para cada palavra, esse cara aqui, esse word, ele é semelhante a um JSON, a um objeto de par valor, né? Com esse método aqui, declare output fields, eu consigo criar um campo e atribuir um valor para ele. Então, ao campo chamado word, seria assim, ele chamou esse spot de word, instanciou uma new word spot, vai vir uma nova palavra aleatória, e através de exclamation bolt, para cada palavra aleatória ele vai setar 2 bolts, chamando essa outra classe aqui. Aqui é a forma de executar lá no terminal, foi como eu fiz. Lembrando que aqui tem que ter o caminho do arquivo jar. Esse caminho que deu problema digitar ele corretamente lá, eu acabei colocando ele na raiz para funcionar e aí resolveu meu problema. Então vamos lá na máquina virtual. Bom, aqui as variáveis, eu fiz um documento aqui, que é o que vai ser enviado. Aqui tem o passo a passo que eu precisei fazer para instalar tudo, depois eu vou fazer do zero. Topology Workers, esse aqui é o mais fácil de entender e que eu consegui alterar. Esse Topology Workers, ele tem um método lá, o config, eu tenho que dar um new config para poder ter todos os sets daquelas variáveis. Quantidade de workers que vai dividir as tarefas, tá aqui, tá ok, tem 3, aqui foi fácil de alterar. Inclusive nas duas primeiras eu alterei, ele funcionou corretamente. Para baixo eu fiz alterações no código que eu vou ter que resetar tudo lá para poder voltar de novo. Então vou pegar essa topologia 3 aqui. Eu tenho 10 executors, 10 tasks. Aqui, se eu abrir ele, expandir, eu vejo as tarefas que estão sendo executadas. Se tiver erro também ela mostra ali. Aqui são as variáveis que a gente tem lá. Eu tenho aqui Topology Workers, então 3. Eu tenho aqui... Vamos procurar outra aqui que a gente usou lá. Não, aqui não tem nenhuma. Topology, esse Max Spot Pend também tem. Esse Topology Task aqui também eu usei num exemplo. Esse Topology, e tem um outro aqui que se chama Topology Max Message. Aqui, Topology Message Timeout Second. Isso aqui é tempo padrão. Esse aqui, eles são meio que relacionados. Como que funciona? Um spot, para ele ser confiável, ele costuma ter acres. Acre é uma tarefa que fica vigiando o dado que vai no spot. O spot inicia uma tupla. Essa tupla vem carregando informação. Automaticamente uma tarefa entra em paralelo chamada acre e ela fica acompanhando o processamento desse dado. Quando esse dado é processado, ele vai retornar se foi recebido ou não foi recebido. Ele vai retornar para o spot que enviou ele. Por quê? Ele vai enviar para esse spot. Se esse dado deu falha ou não foi recebido, esse spot, se ele for confiável, ele tem a capacidade de fazer o novo envio. Ele vai enviar novamente aquele dado para ele ter essa confirmação.Esse Max Spot Pending, ele vai ser responsável por falar a fila que está de espera. Por exemplo, enquanto eu estou esperando essa confirmação, quantas tuplas quantas tarefas eu posso esperar para trás? Eu posso fazer uma fila de 5 tarefas até que aquela tenha resposta. E aí também entra esse cara aqui que é importante, que é o Timeout Second, o Message Timeout Second, porque quanto tempo eu vou esperar para considerar que uma tarefa falhou ou não?
que talvez enquanto ela está indo lá, mas ela demorou mais de 10 segundos, então eu já considero que ela deu falha. E aí eu tomo minha próxima atitude, que é ou enviar aquele dado novamente, me garantir que meu dado é confiável. Por que eu garanto que ele é confiável? Porque eu estou enviando ele novamente, então eu vou garantir que ele vai ser recebido. Ou eu vou chamar o próximo da fila. Seria um desses caras aí. Só voltando aqui. Workers, falei desse cara aqui. Esse aqui eu não achei falando dele. Eu não achei, né? Eu entrei no site aqui do Apache Storm, onde tem todas as configurações. E aqui que eu vou fazendo o teste. Eu fazia o teste no Eclipse e copiava para lá só o que fosse correto. Não consegui colocar todas as variáveis. Muita coisa ali que eu não entendi ainda, que dava erro, e aí eu acabei voltando o código anterior. Eu estava seguindo nesse esquema. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem um exemplo dele chamando as configurações, setando ela. Foi o que eu tinha tentado fazer a primeira vez. Bom, foi esse. Essa UI aqui é um dos melhores métodos de se visualizar. No Eclipse é confuso e no terminal ele nem mostra todas as informações, só mostra sucesso, ou se der erro ele mostra exception do Java aqui também. Agora eu vou finalizar esse aqui e vou fazer outro vídeo agora iniciando todos os passos, iniciando o Zookeeper, que ele vai criar o líder e o follower, e iniciar o Storm também, onde ele vai criar o Nimbus e o supervisor, e depois rodando a topologia.